Este é um vídeo de React MBL sobre os vazamentos do áudio do Arthur Duval na Ucrânia. A primeira coisa assim, o que aconteceu com você não te transformou no PC Siqueira. Tipo, o PC Siqueira, ele teve um problema grave, real, tipo, foi judicializado brabo e ele tá destruído. É que ele já tava antes, né? Sim, mas você ainda participava daquele programa dos Barbados, mas ele... Pois então, agora eles fizeram esse vídeo para tentar uma comparação totalmente sem noção. São dois problemas totalmente diferentes para minimizar os efeitos do que o Arthur Duval fez lá na Ucrânia. Tô falando 2019? Não, cara. Sabe por que eu sei isso? Eu sei bem. Porque quando o PC Siqueira ele começou a decair, quando o Bolsonaro ganhou, ele fez um vídeo, que eu lembro bem o vídeo. E era um vídeo respondendo Nando Moura. Ele falou assim, Nando Moura, quando o PT tava no governo, você bateu, né? E a gente apanhou e tal. Agora o governo... Eu lembro que ele termina o vídeo assim, agora o governo é de vocês, eu sei que vai fazer um monte de cagada. Sabe quem vai estar aqui pra bater? Eu. Bom, como sempre, né, o Arthur tentando colocar Bolsonaro na história, mesmo teoricamente não tem nada a ver. Bom, a briga do Nando Moura com o PC Siqueira não tem nada a ver com o Bolsonaro. Tem a ver com as lacrações que o PC Siqueira fazia, e aí acho que o PC Siqueira apelou, jogou pra família, aí o Nando Moura ficou ofendido, e aí virou uma treta. Então eu nunca vi nem o Nando Moura e nem o PC Siqueira falando de Bolsonaro na história. Então é uma tentativa de enfiar Bolsonaro na treta agora. Como sempre, o Arthur faz isso. Eu lembro que ele fazia isso, ele dava 2 tapas e falava, e eu pensei quando eu vi esse vídeo, esse desgraçado vai crescer, mano. Porque o governo Bolsonaro vai vir, ele vai fazer as esquerdices dele, né? Vai crescer. E vai crescer. E ele não cresceu nada, ele só deca... E eu lembro muito disso, porque eu lembro que quando eu vi esse vídeo, eu falei, caramba, será que a sobrevida do PC Siqueira é o governo Bolsonaro? Então, nessa fala do Arthur Duval, se o Bolsonaro, com as esquerdices, entre aspas, que ele faria, não melhorou os likes do PC Siqueira, então Bolsonaro, ou das duas uma, ou não tem nada a ver essa história do Bolsonaro com os dois, o Nando Moura e o PC Siqueira, ou Bolsonaro não fez esquerdice que foi relevante para melhorar o canal do PC Siqueira. Então esse assunto é totalmente sem noção, sem pé nem cabeça. E ele não conseguiu. O problema dele foi quando? Foi que... Você lembra quando foi? 20? Foi 2020, então. Um ano inteiro de governo Bolsonaro. E ele não cresceu, cara. É que ali foi. Sim. A comparação que eu queria dar é a seguinte: o PC Siqueira teve um problema mortal e ele é um zumbi. Não é o teu caso, claramente. Tipo assim, você não tá com esse problema. O que você tem é um problema que podem levantar como clichê, tipo, os caras. Sabe, e num debate público, claro. elas são fáceis porque elas são pobres. Isso vai acontecer sempre. Sim, isso vai acontecer sempre. Sim, e assim, e aí quem às vezes não sabe a história, fica solta a história. Não, o quê? É um tipo de ataque que ele. A primeira onda pode assustar, mas se tiver uma resposta boa, você sai fora desse problema. O fato é que não tem resposta boa pra essa história. Essa história foi muito grave. Uma guerra que tá acontecendo em outro país. O Kim Kataguiri, falei o nome dele certo, um monte de político não sabe falar. O Kim Kataguiri estava pressionando o Bolsonaro para se colocar de um lado em relação à guerra, ou da Rússia, do Putin, ou do Zelensky lá da Ucrânia. E eles pressionavam, mas o Bolsonaro não tá nem aí para esses meninos do MBL, ele não responde, ele tá cagando para eles. Então ele continua na dele, foi lá para a Rússia, porque tinha que acertar aquela remessa de fertilizante. A mídia bateu nele direto, porque ele estava indo para a Rússia nas vésperas de uma guerra. Até fizeram aquela gozação daquela cadeira que fizeram para o Macron de 10 metros de distância, falando que ele ia ter 20 metros de distância, e sentaram numa cadeira do lado a lado lá. Deu tudo certo o negócio dos fertilizantes para o agro. E ele voltou e mesmo assim não tomou lado nenhum, como se a guerra é do outro lado do mundo, não tem nada a ver com o Brasil. E se o Brasil fosse escolher um lado, ia complicar o outro, porque tanto a Ucrânia quanto a Rússia são países que o Brasil tem relações. Então não tem que tomar partido, principalmente o Bolsonaro aqui. Vocês mesmos dizem que ele fala muita besteira, então quanto mais ele ficar calado, melhor. E aí nessa pressão de ele falar alguma coisa, os dois espertinhos tentaram ir lá, fizeram uma vaquinha, aí arrumaram dinheiro para ir para lá, para lacrar. A narrativa era que eles sozinhos fizeram mais que o presidente, indo para a guerra, dando dinheiro, fazendo coquetel molotov, ajudando o país a se reerguer, e na verdade o cara fez uma besteira, o cara fez uma caca que virou uma vergonha internacional. Saiu em vários países do mundo as declarações dele, e foi uma vergonha internacional. Isso não tem jeito de esconder. Qualquer Google que vocês derem, qualquer pesquisa que vocês derem vai estar lá, e não tem tempo que resista a isso. Eu não sei nem por que o Arthur Duval tá na... Bom, eu sei, né? Ele é político e todo político é mentiroso. Então ele falou que ia abandonar o MBL, ele mentiu. Ele só esperou
a poeira baixar e voltou pro MBL, da onde ele nunca tinha saído. Quando eu conheci ele, eu votei nele, por isso que é o meu lugar de fala. Eu sou um eleitor do Arthur Duval. Quando ele fazia aquelas cenas lá de entrevistar os petistas, falar de leis e vamos questionar tudo, eu achava aquilo o máximo. Eu fui enganado por ele, porque aquilo ali é tudo um preparado, é tudo um estudo para o petista ficar, igual ele fala, né, ofendidinho, e começar a tentar bater nele, se revoltar, e aí ele só ganha com isso, porque pega o pessoal despreparado, e ele já estudou tudo antecipadamente só para essa cena, só para esse ganhar de likes. E isso eu caí nesse conto do cara que faz isso, achando que ele fosse um direitista, que ele fosse mudar o padrão da direita, porque o cara é inteligente, mas é tudo fantasia, é tudo preparado, não tem nada assim que não seja preparado. E ele foi com essa intenção, ele e o Renan, pra lá, com tudo preparado pra fingir que fez coquetel, participar da guerra. Acho que ele não escudou nenhum tiro lá. Eu duvido, do jeito que eles são cagão mesmo. Eles estavam muito bem longe da guerra, mas queriam lacrar. E lacraram errado, aí fez essa presepada toda. E ainda conseguiu acusar o amigo de ter feito o Tour de Blonde lá na Europa. Quer dizer, além de ele se ferrar completamente na parte da ética, ainda ele ferrou o amigo dele. Então não tem passação de pano e não tem tempo que resolva isso. Não você põe uma resposta, se der bem, tudo bem. Não tem resposta. Isso não tem resposta. Eu sou eleitor dele, quer dizer, fui, né? Não tem resposta, não tem conserto. Talvez 8 anos seja até pouco para isso que ele fez. 2, você não foi condenado a nada, porque isso transformou uma série de acusações que foram judicializadas e nada andou. Assim, vieram falar, liderado por aquela desonesta da Janaína Pascoal, que sempre tem que lembrar que foi ela que começou a falar antes mesmo do áudio, que a gente tava roubando o dinheiro das doações. Que é uma pessoa, vai nada, ainda bem que perdeu. É bom, sempre tem os malvadões, né, nos vídeos do MBL. Sempre tem um ou dois malvadões, né, então aí no caso é a Janaína e um outro deputado estadual, né, que são os malvadões. E o Renan acusa que ela falou que eles roubaram as doações. Bom, o que houve, na verdade, é as mesmas acusações que são feitas com o Bolsonaro, né? Quando você acusa alguém de alguma coisa, não tem a mesma velocidade. E o Bolsonaro também tem uma deficiência de pegar o assunto e sanar completamente. Do mesmo modo, eles também fizeram isso. No meu ver, por exemplo, eu acompanhei essa história, eu sei que foram doados 240 mil reais, 270, 280, quer dizer, cada um fala uma coisa, e eu não vi um MBL vindo falar, não, foi doado, tá aqui, 253.738 e 10 centavos. Eu não vi ninguém do MBL fazendo isso. E também foi falado na mídia que essa doação foi levada para lá. Estranho, né? Levar todo esse dinheiro para um país estrangeiro deve ter problema na alfândega, né? Não sei. Aí depois eles não conseguiram doar lá, e depois, na hora que deu essa presepada toda, vieram com o dinheiro de volta, e aí esse dinheiro foi entregue para uma autoridade da Ucrânia que teve, no passado, foi um dos fundadores do PT. Também eu não vi o MBL falando, não, nós não fizemos isso, nós doamos para fulano de tal que gastou com Não, eu não vi o MBL falando nada do que fizeram com o dinheiro. Foi só uma presepada e depois eles ficaram com o rabo no meio das pernas e esperaram a poeira baixar. Do mesmo modo também, quando acusa o Bolsonaro de gasto com cartão, gasto com não sei o quê, é difícil de responder, porque demora tanto para responder. Às vezes a resposta não atinge a mesma... não atinge o mesmo tamanho e a pessoa acaba não nem recebendo a resposta do que fizeram. No caso do Bolsonaro ainda, quando acusam ele de alguma coisa, a própria mídia depois descobre que aquilo é mentira, que era assim, assim, assado. Então, a mídia acusa e depois a mídia tem que desacusar. Agora, no caso do MBL, eu não vi nenhum deles falando nada sobre o dinheiro. Nem sei se é 240, 270, 280. Não sei se é verdade aquilo que o dinheiro foi para um ex-fundador do PT. Então, é uma boa medida para vocês falarem e mostrar porque até os extratos depois, quando vocês já estavam dentro do avião, acho que a mídia pôs lá que foi gasto alguma coisa na viagem, e quando foi ver a data, você já estava dentro do avião. Então, tem muita coisa que ficou para trás e
quando a treta subiu a poeira, vocês ficaram quietos, né? Que é o normal. Não, e só uma coisa, por que a Janaína fez isso? Ela e o Douglas forçaram nisso. Porque eles sabiam que o Bolsonaro não só já tinha falado coisas ridículas, mas como ia aparecer coisas piores, porque o Bolsonaro sempre fala. E ele falou que pintou um clima com meninas de 14 anos. Então eles não quiseram se apegar no lance do áudio. E quiseram jogar pro mais uma vez o Arthur tentando colocar o Bolsonaro na jogada. A Janaína e o Douglas, acho que eles nem pensaram nesse negócio das falas que ia atrapalhar, porque o Bolsonaro fala outras coisas e eles não estão nem aí, principalmente a Janaína. A Janaína, ela é totalmente independente. Tem dia que ela tá... até brincam ela, né, de Ruth e Raquel. Tem dia que ela tá de Ruth e fala bem do Bolsonaro. Tem um dia que ela tá de Raquel e fala mal do Bolsonaro. E assim vai. Então, é mais uma mentirinha do Arthur para botar o Bolsonaro na história e para jogar coisas que o Bolsonaro faz na história, sendo que a história é dele. Quem fez a caca foi ele, não o Bolsonaro. Então, tá na hora dele tirar o Bolsonaro da cabeça dele e assumir o mesmo as cacas que ele fez, em vez de sempre colocar outro no... não, mas ó, eu fiz isso, mas tem gente que faz pior. Eu falei isso, mas o Bolsonaro fala pior. Tá na hora dele crescer, né? Dele crescer e assumir os erros. Então, assim, como nada disso andou, nenhum desses ataques, assim, foram pra cima do Arthur um monte de coisa. Que veio gente falar de... Queriam dar queixa contra você por assédio, contra as ucranianas. Nada disso aconteceu. Eles quiseram fazer um buzz, na verdade foi muito específico pra tirar seus direitos políticos, pra tirar o mandato, tirar os políticos, falar, tiramos esse cara do jogo. Só que eles cumpriram o papel deles, e aí o cancelamento, né, ele é uma onda. Você tem um pico, ele estoura, tem um pico, depois ele só cai. E daí em diante é sua versão contra ninguém mais falando desse assunto. E não é questão de cancelamento. O próprio Renan, há tempos atrás, disse que a partir de agora vamos derrubar o presidente. E a ideia era derrubar o presidente exatamente para não ter ele em 2026. E agora que caiu no colo de todo mundo essa presepada do MBL e principalmente do Arthur, por que não fazer a mesma coisa? Por que só vocês são bonzinhos, né? E eu duvido que se fosse um bolsonarista que tivesse feito essa caca toda, vocês não iam cair em cima para tentar derrubar o cara. O próprio Bolsonaro, toda hora tem vídeo aí, agora o impeachment sai, agora ele tá ferrado. Por quê? Olha o tanto que o Lula tá fazendo cagada. Só que tá, a presença do Bolsonaro como direita numa eleição polariza e vocês não têm chance nenhuma. O fato é esse. A terceira via é uma piada. Vocês provaram isso com inúmeros Mandetta, Dória e inúmeros caras que vocês quiseriam que fosse. Até Luciano Huck, olha que idiotice. Agora, na academia MBL tem aquele cara do Sul lá, o Leite. É isso que vocês querem mostrar pro seu gado, quer dizer, o Leite? Quer dizer, não, que porcaria, cara. Vocês não têm nome, vocês não têm um... Aí agora vão tentar... O coitado do... Eu gosto muito do Danilo Gentili. Vocês vão ter que... Eu não sei se vocês vão passar a perna nele depois, né? Porque ele tem dinheiro, ele tem muito dinheiro. E montar um partido político envolve muito gasto. Espero que ele não caia nessa, né? Não gaste o dinheiro dele para fazer uma coisa que vocês querem. Então precisa de muito dinheiro para fazer o partido. Eu mesmo queria que o MBL criasse partido, porque tudo que o Kim Kataguiri faz, ele fala que é independente. E ele tá no partido do Centrão, que tem um fundo de lado eleitoral altíssimo, um dos maiores, só que ele não usa tal, e fala que o partido não tem nada a ver com ele. Eu queria que ele fosse pro um partido MBL. Mas espero que o Gentili não seja enganado, usando o dinheiro dele, nem Nando Moura, Brigadeiro, esses caras caiam nessa... Bom, se bem que o Brigadeiro é do MBL, que é capaz de sair também político, porque tá no sangue dele. Mas o Nando Moura, que não gosta dessa parte aí, espero que também não caia nisso, né? De gastar dinheiro e depois, ó, ser colocado pro lado, né? Depois que o partido for criado, depois que tiver um fundinho de reserva. Aí quero ver como que vai ser a narrativa depois, né? Mas todo partido recebe, né? A gente tem que receber para sobreviver, para fazer o churrasquinho do final do ano, blá 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 blá, político. Então, por isso que o Arthur voltou pro MBL que tinha saído. Político é assim, fala uma coisa, depois desfala.